Terça-feira, às 10 da manhã, é dia do quê? É dia de Macarrão Talk, é claro! É dia de sentar bumbum na cadeira, pegar papel e caneta na mão, porque é dia de aprender! Tudo bem com vocês, pessoal? Nessa terça-feira, vocês notaram aqui que a aula tá diferente hoje, né? Hoje não tem a minha cozinha aqui atrás de mim. Eu tô bem aqui no cantinho do vídeo, se você ainda não me viu. Tô aqui escondidinha, porque quem vai roubar a cena aqui hoje não sou eu. São as cores dos macarrons, é isso mesmo. Se você que adora um macarrão colorido, se você adora aquelas torres todas coloridas, se você adora cliente que te pede macarrão colorido, mas você não sabe como fazer, já deixa o seu comentário aqui no vídeo. Não esquece de deixar o joinha, porque isso me deixa feliz e me traz motivação para estar aqui toda semana com vocês, trazendo conteúdo de verdade, conteúdo de valor para vocês se diferenciarem no mercado da confeitaria. E vocês que estão aqui estão de parabéns, viu? Porque vocês poderiam estar fazendo outra coisa, né? Poderia estar atrás das receitas da Ana Maria Braga, mas não, vocês estão aqui investindo o tempo de vocês em conhecimento. Ana Maria, adoro você, assisti você toda a minha infância, mas ninguém pode viver de receita, né? Então a gente tem que viver de conhecimento. Então por isso que a gente está aqui toda terça-feira, às 10 da manhã, a gente tem encontro marcado aqui, ao vivo no canal do YouTube. Se você está caindo nesse canal aqui de paraquedas pela primeira vez, eu sou a Pri. Prazer, eu moro aqui na França, pelo menos por enquanto, né? Tô sempre mudando, por enquanto eu tô aqui. Mas, se você ainda não sabe, toda terça-feira às 10 da manhã, nós estamos aqui ao vivo no YouTube para mais uma aula de Macarrão Talk, onde a gente fala sobre macarrão, sobre confeitaria, sobre como se diferenciar de verdade da concorrência através de produtos mais criativos, de doces mais diferenciados, né? O macarrão já é um docinho diferenciado, mas quando a gente tem conhecimento e trabalha com esse doce, aí, minha filha, você não sabe onde que você vai parar. Você vai sair voando, né? Minhas passarinhas sabem. Você começa a passarinha, mas o outro nível é passar para o nível de águia, né? Espero que tenha alguma águia minha aqui assistindo as minhas aulas nas terças-feiras, porque águia que se respeita não para nunca de estudar. Bom, mas vamos lá começar essa aula. Se vocês já deixaram um joinha, né? Porque senão eu não vou começar. Como assim não deixou o joinha ainda no vídeo? E aí, vocês que estão chegando aqui agora, vocês já se inscreveram aqui no canal? Por que tem que se inscrever no canal? Porque assim o YouTube vai avisar você que vai se esquecer que toda terça-feira tem aula às 10 da manhã. Aí o YouTube ele vai aí na sua página e fala: ei, amanhã a Pri vai estar dando aula do Macarrão Talk às 10 da manhã. Então isso é muito legal porque o YouTube vai te fazer lembrar de que os vídeos importantes estão aqui no canal, tá? Então se você que quer aprender a fazer macarrões de verdade, com conhecimento e muito além das receitas, aqui é o lugar certo. Mas você precisa se inscrever, né? Afinal de contas, toda terça-feira a gente tá aqui, as aulas são gratuitas, então valorize a nossa amizade, tá bom? Recado dado. Ontem, para quem me acompanhou lá no Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas, porque eu tava sem ideia, gente, tava sem ideia sobre o tema que eu ia trazer para vocês aqui hoje. E aí recebi várias ideias legais, super anotei as ideias, né, para as próximas semanas. Para quem não conhece, eu tenho também um canal lá no Instagram, um perfil.
E lá eu tô ensinando todos os dias, tô dando dicas para vocês fazerem macarrons e também se diferenciarem na confeitaria. Então, não perde nem aqui no YouTube e nem lá no Instagram. Assim você vai sair voando com todo esse conteúdo. Recado dado. Tema da aula de hoje é como fazer qualquer cor de macarrão. Sabe aquele cliente que te liga e fala: eu quero aquele verde, aquele macarrão verde, mas não é verde claro e nem verde escuro, ele é meio verde musgo, puxando para o verde meio azulado, que você não entende nada. Pois é, cliente é assim mesmo, né? E aí você fica pensando: minha Nossa Senhora, como é que eu vou fazer essa cor de macarrão que essa mulher me pediu se eu não tenho os corantes para fazer isso? Então, na aula de hoje você vai aprender como você pode utilizar a sua criatividade para fazer qualquer cor de macarrão, sem precisar ter uma tonelada de corantes aí nos seus armários. Porque eu sei que você é danada, você tem um monte de corante aí, não tem? Eu sei que você gastou um monte de dinheiro com corante e você vai ver que dá para fazer diferente quando a gente trabalha com os macarrons. Então vamos lá, porque a aula de hoje vai ser VaptVupt, hein? Daqui a pouquinho tem uma mentoria para dar, então vou finalizar aqui a nossa aula e já vou dar uma mentoria. Para quem não sabe, inclusive, eu trabalho também dando mentorias de macarrons. Então, para você que não tem a paciência de fazer um curso online, ficar assistindo os vídeos e coisa e tal e coisa, eu ofereço também mentorias de macarrons. Como é que funciona essa mentoria de macarrão? Para fazer a mentoria precisa ter um forno elétrico com convecção, tá? Por quê? Porque são 3 horas de mentoria, a mentoria é feita ao vivo, é o aluno quem faz os macarrons na casa dele, né? E eu fico acompanhando do outro lado, falando para o aluno o que ele tem que fazer, né? Guiando o aluno no passo a passo. Então é uma excelente forma de aprender a fazer macarrons de uma maneira rápida, sem perder tempo, né? Principalmente você que trabalha fora, que tem família para cuidar, não tem tempo de ficar assistindo curso online. Eu acho que é uma boa opção, né? A mentoria online, que dura 3 horas. No final das 3 horas, você vê ali o seu resultado com os macarrons e pronto, já está pronta para sair voando, tá? Recado dado, quem se interessar pela mentoria, entre em contato comigo pelo Instagram, lá no direct, tá? Abri esse parênteses, mas agora eu vou fechar, porque o tema da aula aqui não é mentoria, não. O tema da aula é como fazer qualquer cor de macarrão. Quem aqui tá entrando na aula agora, já chegou no horário e tem dificuldade de fazer macarrons coloridos com cores mais específicas, né? Aquele cliente maluco que te liga, que te envia foto e você não faz ideia como fazer aquela cor de macarrão que ele pediu. Quem aqui tem dificuldade para fazer cores de macarrons específicas? Contem para mim aqui nos comentários, para a gente ter um bate-papo, para a gente interagir, na verdade, né? Para a gente interagir nessa aula, porque quando a gente interage, a gente aprende. Contem para mim. Aqui, gente, olha só que coisa mais linda, essas duas torres de macarrons. Essas torres não são minhas, são da Cris, minha aluna. O arroba dela tá aqui, Macarrons da Cris, para quem quiser espiar o trabalho dela maravilhoso lá no Instagram. Eu peguei esses exemplos aqui de torres de macarrons feitos pela Cris para ilustrar para vocês que os macarrons podem ter qualquer cor e vai caber ao seu cliente escolher a cor que ele quiser, tá? E parece loucura, né? Quando a gente imagina qualquer cor de macarrão,
Será que dá para fazer isso em casa? Será que dá para fazer uma mistura de cores para obter umas cores específicas para os macarrons? Na verdade, gente, não sei se vocês já perceberam ou estão percebendo, os macarrons estão chegando com tudo no mercado da confeitaria. O legal é que esse doce está chegando para valorizar a confeitaria e para elevar a confeitaria a outro patamar, né? Não é aquela coisa de, é um docinho vendido por cento, né? Não, é um doce vendido a unidade, é um doce ultra valorizado. Não é um doce para encher barriga, é um doce de degustação. E eu fico muito feliz em falar isso para vocês, que eu tô sentindo cada vez mais que os macarrons estão ganhando cada vez mais espaço no mercado brasileiro. Aqui onde eu moro, na França, é um doce super valorizado, né? Não tem casamento que não tenha uma torre de macarrons, né? Que a gente chama de pièce montée. Aqui na França, todo casamento tem que ter uma pièce montée. Geralmente não tem bolo, mas tem a tal da pièce montée, né? A torre de macarrão. Geralmente combinando com as cores da festa. Inclusive, a primeira vez que eu vi macarrão foi numa festa de casamento. Meu Deus do céu. Quando eu vi aquela torre em cima daquela mesa de doce, eu falei assim pro meu marido, mas esse negócio eu ia de comer? Eu nunca vi esse trem aí? Que isso? E eu fiquei namorando aquela torre de macarrão, toda colorida, combinando com as cores da festa. E aquela mordida a primeira vez, gente do céu, eu lembro até hoje, aquela mordida assim, ó, eu mordendo, e era crocantezinho por fora, era macio e úmido por dentro, assim, era uma coisa de louco. Eu nunca tinha comido um doce tão diferente quanto os macarrons. E olha que eu já morava aqui na França há um bom tempo. Aqui na França, que a gente tem uma das melhores confeitarias do mundo, né? Os melhores doces do mundo estão aqui, mas para mim, aquele doce era diferente. O macarrão. Foi então numa torre de macarrons que eu vi esses docinhos pela primeira vez. Então, aqui nessas fotos, eu quis ilustrar para vocês as possibilidades de cores de macarrons, né? Vocês estão vendo aqui nessas fotos que os macarrons são redondinhos, são tradicionais. O que muda aqui é a cor, né, de cada macarrão e já dá uma impressão de que é um doce totalmente diferente. Então, você não precisa nem fazer nada muito diferentão, apenas trabalhar as cores para dar aquele efeito surpresa, aquele efeito uau para o teu cliente, né? Mas a dificuldade das macarroneiras hoje é saber como obter as cores específicas para os macarrons, porque os clientes estão cada vez mais exigentes. Se eles entrarem em contato com você e falarem assim, eu preciso de uma torre de macarrão em degradê e vai ser para uma festa ou para um casamento, se você falar que não faz a cor específica do que ele pediu, ele vai ficar chateado, esse cliente, e ele vai procurar outra pessoa. Que imagina só, né? Uma festa de casamento, onde a decoração é toda rosa, por exemplo, e você não tem os macarrons rosas no seu portfólio. Aí você fala, não faço, tá fora do meu padrão. E aí? Você acha que esse cliente ia aceitar o macarrão, sei lá, verde ou macarrão azul no casamento dele? Acredito que não, né? Então, se você não tem essa flexibilidade com o cliente, o que ele faz? Ele vai procurar outra pessoa. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade para poder propor para o cliente, na verdade, o que ele está pedindo para a gente. É esse o nosso papel, né? Fazer sonho realidade.
Então, o que fazer quando o cliente te pede uma cor específica de macarrão? Eu diria que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala para o cliente: tá bom, eu vou fazer a cor que você me pediu, não se preocupa. Quando a gente trabalha com produto artesanal, a gente tem que ter todo esse cuidado, né, com o feito à mão. O feito à mão pode sofrer variação, né? E segundo, o cliente, o que ele faz geralmente? Ele vai no Google, ele pega uma foto que ele encontrou na internet e ele te envia essa foto e ele fala: eu quero essa cor aqui. Mas a cor que você está vendo ali na tela do seu computador, do seu celular, e a cor que você vai fazer nem sempre vai ser a cor exata. A cor exata é muito difícil de conseguir. Então, a primeira mensagem que você precisa passar para o seu cliente, até para ancorar a sua imagem, é: eu vou tentar me aproximar ao máximo da cor que você me pediu, tá? Então, você já está ancorando que você é flexível, que você aceitou o desafio e você está preparando o seu cliente de que talvez pode ter uma variabilidade de cor. Por quê? Você vai explicar para o teu cliente que o macarrão é um produto artesanal e a cor final pode ser influenciada pela cor da farinha de amêndoas, por exemplo. Às vezes a gente compra lotes de farinhas que estão um pouquinho mais clarinhas e às vezes a farinha de amêndoas está mais amarelada. E o amarelo da farinha, é claro que vai se misturar com as cores e vai provavelmente te dar um outro resultado que talvez você não estava esperando. Gente, essa mensagem aqui é muito importante nessa aula, tá? Você falar isso para o seu cliente, para não causar nenhum tipo de frustração. Eu já vi muito por aí cliente que pede macarrão branco. Preciso de macarrões branquinhos e tal. E aí, quando o macarrão chega, o macarrão não é 100% branco. E aí o cliente fica chateado. O cliente não tem obrigação de saber que farinha de amêndoa é amarelada. A sua obrigação como confeiteira é de alertar o cliente que talvez o branco que ele pediu não vai ficar 100% branco. Vai ser um branco off-white, né? O branco off-white é aquele branco que vai dar uma quebradinha mais pro begezinho clarinho. Por quê? Porque a cor branca do merengue vai se misturar com o amarelado da farinha e vai dar aquele begezinho clarinho. Pri, mas e se eu utilizar corante branco? Bom, se você está me fazendo essa pergunta é porque você não acompanha meu trabalho há um bom tempo, mas não tem problema, o importante é que você está aqui. Corante branco, não indico, não recomendo. Por quê? É claro que eu tenho que dar a explicação do porquê, né? Afinal, eu sou a professora dos porquês. Corante branco é dióxido de titânio, tá? Essa substância foi proibida aqui na Europa em janeiro de 2020, se eu não me engano, tá? Já tá proibida aqui na Europa na indústria alimentícia. Então a gente não tem mais direito de utilizar esse corante branco, o dióxido de titânio, na indústria alimentícia e na confeitaria, inclusive, tá? Por quê? Porque vários estudos comprovaram que essa substância tem poder cancerígeno. Aí no Brasil, se você está me ouvindo do Brasil, aí no Brasil, infelizmente, essa substância ela ainda é comercializada legalmente, tá? Então você vai na loja de confeitaria, você vai encontrar essa substância, mas por uma questão óbvia de saúde sua e do seu cliente, eu não recomendo. Então, o cliente que pede para você uma cor de macarrão branco,
você fala: eu posso tentar me aproximar ao máximo do branco, porém a farinha de amêndoa, naturalmente, ela é um pouquinho amarelada, então pode ser que o branco ele fique off-white, tá? E aí você vai aplicar as técnicas, né, para deixar o seu macarrão mais branquinho, assar numa temperatura menor para não amarelar, tentar neutralizar o amarelado da farinha de amêndoa com o corante violeta, tá? Então, são algumas técnicas que você pode aplicar para tentar obter um resultado mais parecido do branco possível, tá bom? Mas não esqueçam dessa mensagem a ser passada para o cliente. Bora lá, continuando. Olha essa torre de macarrão, coisa mais linda do mundo, feita pela minha aluna Clarice, da Delicious Macarons. Também vou deixar o arroba dela aqui, caso vocês queiram depois dar uma olhadinha no trabalho dela. Maravilhoso que ela faz. Então, imagina um cliente que te pede: menina do céu, preciso de uma torre de macarrons com dois tons de roxo, claro e escuro, para combinar com a decoração da festa. Você faz? Faz para mim? É isso que os clientes fazem, né, com a gente. Então, imagina que o cliente pediu essa torre aqui para Clarice, né, a minha aluna, e ela teve que fazer, né? Ela aceitou esse desafio. Será que a Clarice usou aqui dois corantes diferentes para fazer essa torre de macarrons, né? Essa torre aqui poderia ser um degradê lindo, né? Ela intercalou aqui os macarrons, mas poderia ter começado com a parte de baixo toda com roxo escuro e a parte de cima com um roxinho mais claro, né? Ficou linda, linda, linda. Então, aqui para fazer essa torre de macarrons, não é complicado. Ou você pode trabalhar com o corante roxo, tá? Ou com uma mistura de cores. Falando em corante, gente, para quem ainda não conhece muito sobre o mundo dos macarrons e não tem problema nenhum, vocês estão aqui para aprender. Corante para macarrão, nós temos dois tipos: em gel ou em pó, do tipo hidrossolúvel. Hidro significa água, né? Que se dissolve na água. Tomem muito cuidado na hora de comprar o seu corante na loja de confeitaria, porque nós temos vários tipos de corante. Corante líquido, corante lipossolúvel, né? Lipogordura. Então, se dissolve na gordura. Não pode ser utilizado para os macarrons, tá? Então, anota aí no seu caderninho do Macarrão Talk, corante em pó ou em gel hidrossolúvel, tá? Então, para fazer uma torre como essa daqui, você não precisa comprar novos corantes. Se você não tiver o roxo como cor de corante aí na sua casa, você vai poder fazer o seu próprio corante roxo. E isso com uma técnica básica. Olhem só. Estão vendo essa coisa aqui mais linda do mundo? Qual coisa mais linda do mundo, Pri? A do meio ou da esquerda? Bom, a torre de macarrons a gente viu que é a coisa mais linda, né? Mas a coisa mais linda do mundo é quando éramos crianças. Quando a gente estava lá na escola, lá no prezinho, lá na creche, e que a tia pedia para a gente fazer mistura de cor. Lembra lá na aula de educação artística? Aquela aula vai te servir agora que você está fazendo macarrons. Então, pega essa torre de macarrão aqui, feita pela Cris, minha aluna. Aqui nós temos duas cores. Temos o azul e temos o laranja. O azul, né, que é uma cor primária, ou seja, a gente não consegue criar a cor azul. O corante azul você precisa ter, tá? É uma cor primária. O vermelho também. Você não consegue criar vermelho do nada. Você precisa desse corante vermelho. E o amarelo também. É uma cor primária,
a gente não consegue criar o amarelo misturando cores, então você precisa ter esse corante, tá? A partir dessas 3 cores, do amarelo, azul e vermelho, a gente consegue criar outras cores, tá? Então, por exemplo, o cliente da Cris pediu para ela fazer o azul, macarrons azuis e macarrons laranja, né? O macarrão azul, ela utilizou o corante azul, né? Que ela já tinha pronto. Porém, o laranja, eu nem sei o que ela usou. Mas eu, Priscila, aqui na minha casa, eu não tenho corante laranja. Então, o que eu faria? Eu misturaria o vermelho e o amarelo, que dá a cor laranja, tá? Então, olha só que interessante, né? Quando a gente era pequenininho que a gente aprendeu isso, agora a gente tá usando aqui. Aí vocês vão me perguntar, mas Pri, qual que é a quantidade de cada um que eu coloco? Gente, não tem como dar a fórmula mágica para vocês. Não existe fórmula mágica, não existe receita mágica. Existe o que a gente chama de teste, né? Você estudar e você fazer teste. Levantar o bumbum da cadeira e ir para a cozinha e fazer teste. Eu gosto de fazer os meus testes usando corante em pó, tá? Não gosto muito de utilizar corante em gel, prefiro os corantes em pó, porque é um corante mais concentrado, onde eu consigo fazer cores claras e escuras. E eu utilizo uma colherzinha bem pequenininha, ó. Ela é menorzinha do que o meu dedo indicador aqui, bem pequenininha. É uma colherzinha de café, de mexer café, e é com ela que eu doso os meus corantes, tá? Então você precisa ter o seu caderno ou a sua planilha no Excel, onde você vai anotar o seu padrão de cores, tá? Caso o seu cliente pedir, você já sabe exatamente qual que é o padrão que você vai seguir para as próximas, ai, gente, para as próximas receitas, tá bom? Vocês lembram quando vocês eram crianças que vocês aprendiam isso? Eu tenho certeza que a tia da escola ensinou vocês isso daqui, né? Se você misturar o azul com o amarelo, você consegue o verde. Se você mistura o azul com o vermelho, você consegue o roxo. Se você mistura o amarelo com o vermelho, você tem o laranja. Maravilha, né? Vocês viram só? Como a natureza é perfeita. E como você vai economizar dinheiro com corante fazendo isso. E aqui, gente, nessa tabela, eu acho que vale a pena vocês printarem, guardarem esse vídeo, porque ele vai ser útil para vocês, né? Para vocês aprenderem a misturar as cores. Essa tabela vai ser útil. Eu tenho certeza que vocês vão ver e rever esse vídeo aqui várias vezes quando o cliente ligar para você e falar: faz essa cor aqui de macarrão para mim. Uma cor assim do além que eles vão trazer para vocês e vocês vão ter que fazer, tá? Então guarda essa tabela aqui. Então aqui nessa tabela a gente vê a mistura de cores, né? Cores primárias com cores secundárias que dão as famosas cores terciárias, que geralmente são as cores que os clientes pedem, né? Eles querem cores diferentes. Então aqui se você mistura, por exemplo, ali na primeira bolinha, o magenta, que é um rosa, né? Um rosa bem específico, o magenta com o violeta, você tem aquele magenta arroxeado. Inclusive a gente tem até um outro nome. Como que a gente chama esse magenta arroxeado, gente? Esqueci. Vocês me lembram? Que não é magenta arroxeado que a gente chama. Será que eu consigo lembrar? Outro dia até uma aluna perguntou para mim. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Qual que foi a pergunta que ela... Ai, gente, esqueci a cor. É tipo um bordô, né? Esqueci como é que fala. Vamos falar igual a gente falava nas antigas? Bordô.
Bordeaux, né? O meu sotaque lá do sul saiu do fundo do coração. Então, quando a gente mistura o magenta e o violeta, a gente obtém o Bordeaux, tá? Olha só aquela terceira cor ali, amarelo com verde, onde a gente obtém um amarelo esverdeado. Eu diria um verde claro, na verdade, né, gente? Eles escreveram isso de uma maneira meio estranha, mas enfim. Olha aquele azul esverdeado ali, ó, que coisa mais linda. Ou ali, por último, o azul marinho. Muita gente me pergunta, Pri do céu, como que eu faço o azul marinho? Fazer uma torre de macarrão degradê de azul. Você começa pelo azul marinho, vai subindo, azul piscina até chegar no branco. Azul marinho se faz com o azul claro e o violeta, tá? Tô falando para vocês que vocês vão precisar dessa aula aqui que a gente tá vendo hoje, hein? Então anotem tudo que a gente tá vendo. Então você não precisa ter todos os corantes possíveis e imagináveis. Você precisa só ter as cores de base, tá? É legal você ter o magenta, o vermelho, o amarelo, que mais? O azul, tá? O vermelho, vermelho já falei, né? As cores básicas. Por quê? Porque com o vermelho você consegue fazer o vermelho, você consegue fazer o laranja, né? Misturando com o amarelo. Você consegue fazer o rosa, né? Se você colocar só uma quantidade pouquinha de corante vermelho, você faz o rosa claro, tá? Então não gaste o seu dinheiro com muitos corantes, principalmente você que está começando aí nesse mundo dos macarrons, tá? Olha esse daqui, gente. Tô com um corante aqui, ó. Se chama Aquamarine, da Gran Chef. Comprei quando eu fui pro Brasil. E essa cor aqui, Aquamarine, se vocês olharem na tabelinha aqui da tela de vocês, é aquele azul esverdeado. Então não precisava nem ter comprado essa cor aqui. Bastava misturar o azul com o verde, que eu ia obter essa cor Aquamarine, tá? Legal essa aula, né? A pedidos, estamos aqui. Então agora eu quero que você imagine a seguinte cena. Aquela noiva que vai casar daqui a 6 meses. E ela já sabe qual é a decoração da festa que ela quer. Quais são as cores da festa que ela quer. Ela já escolheu o vestido, aquele vestido branco impecável. Já escolheu o sapato que ela quer, já escolheu o maquiador, já escolheu tudo, mas ainda não escolheu a macarroneira que vai fazer a torre de macarrons para o casamento dela. Ela quer 2 torres de macarrons de 12 andares cada uma para completar a mesa de doce. Já imaginou? 2 torres de macarrons de 12 andares do lado do bolo? É aquele choque, assim, os convidados chegam a ficar arrepiados de tão lindo que é. Então essa noiva vai mostrar as cores da festa e as cores estão aqui, você está vendo aqui, né, na tela. As cores são é uma mistura de branco com rosa, com um bordozinho, né? É uma cor mais assim, um rosa envelhecido, né? Essas são as cores da festa que ela quer ter para ela no dia mais especial da vida dela. E ela pediu para você fazer uma torre, 2 torres na verdade, né? 2 torres, imagina só. Esse final de semana vai ser bom financeiramente, hein? 2 torres de macarrons em tons degradê. Então, o que a gente poderia fazer aqui para fazer o sonho realidade dessa noiva? Primeiro, vocês estão vendo aqui que as cores das rosas, nós temos basicamente 3. E a primeira é um rosa mais puxando para o Bordeaux, né? Como que a gente faz o Bordeaux? A gente já viu lá atrás.
é uma mistura de magenta com violeta, tá? Ou então, você pode simplesmente misturar o magenta, o azul e um pouquinho de preto. É assim que eu faço, porque eu não tenho violeta na minha casa. Tá? Então, se você voltar aqui, ó, para fazer o roxo, você usa o quê? O azul e o vermelho. Azul e vermelho você faz o roxo. Aí você mistura o roxo com o magenta e aí você obtém o bordô, tá? Se você quiser um bordô mais escurinho, coloca uma pontinha de preto, tá? Tudo isso é na base do teste e utilizando uma colherzinha dosadora ou contando o número de gotinhas, caso você utilize corante em gel. A segunda cor aqui, das cores da festa dessa noiva, é o rosa claro, né? Então, para fazer esse rosa claro, você tem a opção ou de utilizar o magenta ou o vermelho e o branco. Mas, Pri, você falou que não pode utilizar corante branco. Mas eu não tô falando para você utilizar o corante branco. O branco vai ser o branco do merengue, da clara do ovo, tá? Então, você só vai colocar um tiquinho de magenta ou de vermelho, bem pouquinho para ficar rosa claro, tá? E para finalizar, aqui, né, nas cores da festa, nós temos as rosas brancas. Então, você vai simplesmente fazer macarrons brancos, ou seja, sem corante nenhum, utilizando aquelas técnicas que eu já dei para vocês aqui. Gente, dá uma pausa aqui, tomar uma água que a garganta tá arranhando. Então, aqui estão, ó, as cores dessa torre linda de macarrons de 12 andares que você estará pronta para fazer para essa noiva, né? O bordô, o rosa claro e o branco. Tudo isso utilizando corantes básicos que você tem aí na sua casa. Não precisa ir em desespero lá na loja de confeitaria comprar o bordô, tá? Você pode fazer isso em casa utilizando o que você tem. Estão gostando dessa aula, gente? Eu adoro fazer mistura de cores. Sério, gosto muito de fazer mistura de cores. Eu acho super legal descobrir novas cores também, né? Fazer cores diferentes. E isso nos traz mais segurança também. Quando aquele cliente traz aquela cor maluca pra gente, a gente não fica com medo, tá? Aqui nessa aula eu dei as bases para vocês começarem a ousar nesse mundo da coloração, né? Quem é meu aluno sabe que existem várias técnicas de coloração, coloração do merengue, coloração da pasta de amêndoas, coloração da calda para fazer o merengue, coloração natural, inclusive, né, tem muitos alunos que não gostam de trabalhar com corante. Eu também não gosto, para ser sincera, de trabalhar com corante. Então, temos até um módulo de coloração natural lá no curso Fórmula Macarrão 360. Então, isso é muito legal também para se diferenciar no mercado, né? Trabalhar com menos corante possível, né? Isso também é algo que chama muita atenção de quem está procurando uma confeitaria mais sustentável, tá? E para a gente encerrar essa aula, eu vou encerrar com essa frase aqui. A sua cozinha é o seu melhor laboratório, faça testes. Se você estava aqui na aula pensando, ai, Pri, pensei que você ia me dar todas as receitas possíveis e imagináveis das cores. Isso seria impossível. Por que que é impossível? Porque vai depender da cor que você quer obter. Porque vai depender do tipo de corante que você vai usar. Porque vai depender do tamanho da sua receita. Então, se você fizer uma receita com 500 gramas de farinha de amêndoa ou com 100 gramas de farinha de amêndoa, a quantidade de corante não é a mesma.
Então seria impossível eu falar para você quanto de corante você precisaria usar para fazer os seus macarrons. O que vocês precisam ter em mente é a coisa seguinte: quando você faz a misturinha de cor para o seu macarrão, você vai utilizar a base do merengue branco, provavelmente, né? Então não se esqueçam que o branco vai dissolver nas cores. Então, às vezes, você que colore, por exemplo, utiliza a técnica de coloração da pasta de amêndoas. Tua pasta tá lá vermelhona, aquele vermelhão pro Natal, sabe? Então você fez uma pasta bem vermelha, aí você pensa que teu macarrão vai ficar vermelhão e aí dá ruim. Por quê? Porque você mistura o merengue branco e aí branco com vermelho dá o que? Dá rosa, ele fica meio rosado, ele não fica vermelho. Então você tem que fazer teste para ver qual é o limite que você precisa atingir para obter o seu vermelho, tá? Então nesse começo pode ser que seja, não vou falar difícil, é uma fase que demanda teste sim, tá? Na vida tudo, nada é fácil. Nada é fácil. Se fosse fácil, tava todo mundo fazendo, né? E como não é fácil, não tem muita gente fazendo macarrão. Então aproveita que você tá aqui investindo teu tempo em conhecimento para você acelerar e passar na frente do pessoal aí que só tá atrás de receita. Tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na semana que vem tem mais. Vou pedir para vocês entrarem lá no meu Instagram. Toda semana eu pergunto para vocês o que vocês querem ter como aula aqui no Macarrão Talk toda terça-feira às 10 da manhã. E lá no meu Instagram, todos os dias, todo santo dia, tô lá falando sobre macarrão, dando dica, mostrando, fazendo. Então, se você não me segue, o arroba é esse daqui. Deixa eu voltar. Cadê o arroba? Aqui, ó. Arroba Priscila Catapan. Priscila com L só. Catapan com um T só, com um P só. Facinho. Priscila Catapan. Desse jeito aí que se fala. Tá bom? Espero vocês lá no meu Insta. Espero vocês aqui terça-feira que vem às 10 da manhã. E espero também o seu like. Para você me deixar terminar a minha terça-feira feliz, porque aqui já é tarde, né? Aí no Brasil vocês só estão começando o dia. Então, beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.